Olá pessoal do quinto ano, no vídeo de hoje nós vamos fazer os exercícios da parte do Vamos Revisar das páginas 61 a 67, então acompanhem o vídeo. Olha só, a questão número 1 aí nos diz o seguinte: multiplique todas as frações a seguir pelos números 4, 5 e 6. Então nessa primeira aí nós já temos na letra A 8 nonos. Então, multiplicar 8 nonos por 4, por 5 e por 6, nós multiplicamos somente o numerador. Então, 8 nonos vezes 4, 32 nonos. 8 nonos vezes 5, 40 nonos. E 8 nonos vezes 6, 48 nonos. Tudo bem? Na letra B. Na letra B, fizemos da mesma forma. Porém, o resultado final nós simplificamos porque essas frações, elas davam para simplificar, tá bem? Mas fica a seu critério, se você quiser ou não simplificar. Lembre o acordo que nós fizemos em sala. Então, por exemplo, 4 dozeavos vezes 4 nos dá 16 dozeavos. Como 16 e 12 são divisíveis por 4, então simplificamos essa fração por 4, tanto o numerador quanto o denominador, e nós temos o resultado então de 4 terços. Próximo, 4 dozeavos vezes 5. Da mesma forma, multiplicamos 4 dozeavos por 5, que deu 20 dozeavos, como 20 e 12 são múltiplos de 4, então dividimos por 4 em cima e embaixo, nos dá 5 terços. E por último, 4 dozeavos vezes 6 é igual a 24 dozeavos. 24 dozeavos é o mesmo que 2 inteiros. Esse aqui a gente não simplificou porque uma fração, ela corresponde a uma divisão. Então, se eu tenho 24 no numerador e 12 no denominador, esse 12 é o número que fica dentro da chave na divisão. Por isso, nós conseguimos dividir então 24 por 12, que dá 2, certo? A letra C. Na letra C, nós temos 7 quinzeavos. Então, multiplicando 7 quinzeavos por 4, nos dá 28 quinzeavos, que não dá para simplificar. Multiplicando 7 quinzeavos por 5, nos dá 35 quinzeavos, que são múltiplos de 5, por isso dividimos por 5 em cima e embaixo, então 7 terços. E por último, 7 quinzeavos vezes 6 nos dá 42 quinzeavos, que dividindo por 3 em cima e embaixo, ou simplificando a fração por 3 em cima e embaixo, nos dá 14 quintos, certo? A questão número 2, calcule. Nós temos então, na letra A, 4 inteiros e 3 quartos vezes 4 quintos. Para resolver isso aí, primeiramente vamos transformar esse número misto em uma fração imprópria. Lembrando, multiplicamos denominador pela parte inteira e o resultado somamos com o numerador. Portanto, 4 vezes 4, 16, mais 3, 19 quartos, vezes 4 quintos. Então, 19 vezes 4, 76, e 4 vezes 5, 20. Como 76 e 20 são múltiplos de 4, então dá para a gente dividir isso daí por 4. Dividindo por 4, nós temos como resultado final 19 quintos. A letra B, da mesma forma, temos que resolver primeiro os números mistos, tá? Então, 7 vezes 1, 7, mais 2, 9. Portanto, 9 sétimos. E o próximo, 7 inteiros e 1 quarto. 4 vezes 7, 28. Mais 1, 29. Então, 29 quartos. Como nós temos uma adição de denominadores diferentes, fazemos então pelo método da borboleta. Perceba, multiplicando os denominadores, 7 vezes 4 dá esse 28 que está embaixo. E multiplicando cruzado, 9 vezes 4, com essa retinha amarela, dá 36, que está lá em cima.
E 7 vezes 29, com essa retinha roxa, nos dá 203, também que está lá em cima. Portanto, somando 36 com 203, nós temos 239 e o denominador 28 avos. Tudo bem? Questão 3. Divisão. Para a divisão de frações, eu utilizei o primeiro método, onde nós conservamos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda. Então, nós temos, na letra A, 3 quartos dividido por 3 meios. Conservamos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. O inverso de 3 meios é 2 terços. Portanto, 3 vezes 2, 6, e 4 vezes 3, 12. Como 6 e 12 são múltiplos de 6, então dá para dividi-los por 6 aí. Dividindo por 6 em cima e embaixo, encontramos 1 meio. Letra B, 4 inteiro e 2 oitavos, dividido por 2 sétimos. Para resolver, primeiro, como a gente já tinha falado, resolvemos o número misto. Então, 4 vezes 8, 32, mais o 2, 34. E 2 sétimos, então. 34 oitavos dividido por 2 sétimos é o mesmo que 34 oitavos vezes 7 meios. Então, multiplicando 34 por 7, nós encontramos 238, e 8 por 2, 16. Dividindo por 2 em cima e embaixo, obtemos então como resultado final 119 oitavos. E a letra C da mesma forma. Resolvemos os números mistos primeiro. Então, 4 inteiros e 2 quintos é o mesmo que 22 quintos. E 3 inteiros e 1 meio é o mesmo que 7 meios. Portanto, divisão de frações, conservamos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda, temos 22 vezes 2, 44, e 5 vezes 7, 35. A questão 4. Hora de resolver expressões com frações. Então perceba o seguinte, na letra A, nós temos uma expressão numérica que tem parênteses, colchetes e chaves. E resolvemos nessa ordem, tá? Primeiro dentro dos parênteses. Dentro dos parênteses, nós temos 1/4 vezes 100. Então, na segunda linha, vamos obter 1/4 vezes 100 é 25. Por quê? Porque 100 vezes 1 é 100 e dividido por 4 nos dá 25. Pronto, resolvemos a operação dentro do parênteses. Agora vamos resolver dentro do colchete. Vamos resolver então 85 menos 25. Resolvendo 85 menos 25, encontramos 60. Portanto, 60. Perceba, gente, que todas as outras coisinhas atrás a gente foi copiando. Todas as outras coisas que a gente não mexeu, a gente foi copiando do mesmo jeito. Agora, multiplicando 7 vezes 60, nos dá 420. Portanto, 420 vezes 3 quintos, tudo isso menos 10. Multiplicando agora 420 por 3 quintos, nós obtemos 1.260 quintos, de menos 10. Dividindo então 1.260 por 5, obtemos 252. Menos os 10 que ficaram por último, resultado final 242. Então, novamente, expressão numérica nós devemos resolver primeiramente dentro dos parênteses, certo? Letra B. Outra expressão numérica grande com parênteses. Perceba que lá dentro do parênteses nós temos 1/4 mais 3 dozeavos, certo? O que nós vamos fazer com esse 1/4 mais 3 dozeavos? Vamos transformar esse 1/4 em denominador 12, tá bem? Poderia fazer o método da borboleta? Poderia, mas eu vou fazer por esse de transformar em denominador 12, que fica mais simples, pois
1/4 é equivalente a 3/12. Por isso, apareceu esse 3/12 aí em vermelho. Agora, dentro do parênteses ainda, nós temos 3/12 mais 3/12. Calculando então isso, obtemos 6/12, certo? Portanto, o parênteses só ficou com essa expressão. Fora o parênteses, temos o colchete. Dentro do colchete nós temos 8/12 mais o parênteses com 6/12. Somando então 8/12 com 6/12, encontramos 14/12. Feito isso, perceba que antes do 14/12 tem uma multiplicação e depois deles temos uma divisão. Vamos resolver a multiplicação primeiro, lembrando que tem que ser na ordem que aparece. Se aparece a multiplicação primeiro, então faça ela primeiro. Se tivesse aparecido uma divisão, resolveria a divisão, certo? Então, multiplicando 2/5 por 14/12, encontramos 28/60. 28/60 dividido por 2/5. Tudo isso dentro da chave. Divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, o inverso de 2/5 é 5/2. Resolvendo essa multiplicação, então, obtemos 140/120 vezes os 3/7 que estavam lá fora. Portanto, 140/120 vezes 3/7 nos dá 420/840. Perceba que agora, o que eu fiz? Cortei o zero. Por quê? Regrinha de fração. Se o numerador e o denominador terminam em zero, pode cortar o zero aí deles, tá? É como se você estivesse simplificando. Então, 42/84 é o que nos restou. Dividindo então por 42 em cima e embaixo, simplificando essa fração, obtemos 1/2. Portanto, a expressão numérica da letra B nos dá como resultado final 1/2. Questão número 5. Decomponha os números a seguir conforme o exemplo. Então, no exemplo, nós temos 4,16 é igual a 4 mais 0,1 mais 0,06. A letra A e a letra B são diferentes desse exemplo. Por quê? Porque nós temos casas das dezenas na parte inteira. Temos 12, temos 15 e lá na letra E temos 13. Portanto, temos que decompor isso daí também, tá bem? Então, 12,17 é o mesmo que 10 mais 2 mais 1 é o primeiro depois da vírgula. Então, 0,1 mais o 7, que é o segundo depois da vírgula, 0,07. O mesmo para a letra B. 10 mais 5 mais 0,7 mais 0,05. A letra C também da mesma forma. 8 mais 0,4 mais 0,03 mais 0,008. A letra D, perceba que ela não tem número antes da vírgula, não tem a parte inteira. Portanto, já começamos direto lá no 0,3. 0,3 mais. Depois do 3, nós temos um 0. Então, a gente pula esse 0 e vai direto para o 7, tá? Só que não se esqueça de contá-lo quando for colocar o 7. Portanto, 0,007. E a letra E, 10 mais 3 mais 0,9 mais 0,08 mais 0,009. Certo? Questão 6. Desenhe no espaço abaixo uma reta numérica de 0 a 1, divida em 10 partes iguais,
marque os décimos em números decimais e em frações. Faça o mesmo para uma reta numérica de 0 a 1, dividida em 20 partes. Então, pessoal, esses dois desenhos que nós temos aí, o primeiro desenho é dividido em 10 partes, certo? Por isso as frações têm esse denominador 10. Já o segundo desenho é dividido em 20 partes, por isso nós temos frações com denominadores 20. Perceba também que os números decimais aí, no primeiro desenho, nós temos 0,1, 0,2 até 0,9. Já no de baixo, nós temos 0,05, 0,10, 0,15, até chegar lá no 0,95. Por quê? Porque quando nós dividimos o mesmo tamanho, só que pelo dobro da quantidade de partes que deveria ser dividido anteriormente, né? Esses números eles caem pela metade, tá? Então, por exemplo, 0,05 é como se fosse 5 centavos. E 0,1 é como se fosse 10 centavos. Ou seja, um é metade do outro, certo? Para isso, nós temos então que todos eles aí são representações diferentes. Agora a questão 7. Escreva alguns números que estejam entre os números a seguir. Então, na letra A, 2,46 e 3,58. Para colocarmos números que estejam no meio desses números aí, o que nós podemos fazer? Nós escrevemos números que comecem com 2 e, após a vírgula, estejam na casa do 40 e alguma coisa, certo? Ou então, podemos escrever números que comecem com 3 e que estejam na casa aí antes do 5, ou na casa do 5. Portanto, dessa forma, eu coloquei aí como exemplo esses números que estão aparecendo. Então, olha só, entre 2,46 e 3,58, 2,50, 2,98, 3,05, 3,50, é como se fosse dinheiro. Letra B, entre 8 e 21 e 9, como se fosse dinheiro da mesma forma, olha só, entre R$ 8,21 e R$ 9,00. Então podemos ter 8,35, 8,48, 8,88, 8,99, bem? E na letra C, entre 4,57 e 4,60. Ah, professor, isso daí é fácil, tem 4,58, tem 4,59, sim, mas também temos as variações depois do 8, olha só, 4,586, 4,599, lembre que a gente falou num dos nossos vídeos anteriores, para dois números, né, comparar dois números, como que a gente faz? Coloca um zero para ficar com a mesma quantidade de casas. Então, por exemplo, 4,58, se colocar um zero, fica 4,580, que é menor do que 4,586. E é a mesma coisa, né? Tá ali os dois no meio de 4,57 e 4,60, certo? Para a letra D, nós utilizamos essas casas dos centésimos. Então, 3,21, 3,25, 3,26, 3,28, poderia ser 3,30, 3,30? Não. Por quê? 3,30 é o mesmo que 3,3, tá? Portanto, não podemos colocar esses números aí, certo? Número 8. Observe os números decimais a seguir e escreva-os nos lugares corretos. Então, letra A, igual a 2 inteiros e 9 décimos. 2 inteiros e 9 décimos é o 2,9. Isso, lembrando que uma fração, a mesma forma que a gente lê uma fração decimal, é a mesma forma que nós lemos um número decimal, certo? Letra B, igual a 5 centésimos.
5 centésimos. Perceba, denominador 100. Denominador 100, duas casas após a vírgula. Então é o primeiro que está no quadradinho, 0,05. Letra C, igual a 5 décimos. 5 décimos, 10 tem um zero, então uma casa após a vírgula. Então o segundo número do quadradinho, 0,5. Letra D, entre 0,22 e 0,24. Então, o único número que aparece que esteja nesse meio é 0,23. Letra E, arredondamos esse número para 4. Para arredondar um número decimal para 4, por exemplo, ele tem que estar na casa dos 3. Então, 3,756. E a letra F, arredondamos esse número para 10. Então, ele está na casa do 9, ou seja, 9,75. Perceba, então, que o 0,75 não foi utilizado. Ele estava ali só para enganar, certo? Questão 9. Faça o que se pede. Letra A, escreva o maior número inteiro menor que 4,98. Pensa então como se fosse dinheiro, gente. R$ 14,98. Antes de R$ 14,98, um valor inteiro que seja menor que ele. R$ 14, portanto, 14. Letra B. Escreva o menor número decimal possível com os dígitos 5, 4 e 2. Professor, posso colocar o zero para ficar bem menor o número? Não, tem que ser apenas com esses dois números. Tem que ser apenas com esses três números. Portanto, 2,45 é a menor representação que nós temos aí. Porque o 2 é o menor número que tem, o 5 é o maior número. Então, quanto maior o número for, melhor deixar ele lá no finalzinho, tá? Letra C. Arredonde o número 4,325 para o seu centésimo mais próximo. Perceba, o centésimo é o que está na casa do 2 aí. Portanto, como termina em 25, nós podemos arredondar esse número para 30. 4,330. Certo? Pessoal, então aqui nós finalizamos o nosso vídeo sobre os exercícios do Vamos Revisar. Espero vocês no nosso próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.